De volta com o Jornal Integração e hoje é dia do quadro O Assunto é Previdência e a gente recebe aqui mais uma vez o advogado previdenciarista Salomão Vieira. E o assunto hoje do Previdência é justamente sobre o BPC Loas, esse importante benefício que ajuda milhares de pessoas em todo o Brasil. Bom, Salomão, obrigado mais uma vez pela sua presença e hoje para falar sobre o BPC, que a gente sabe o tanto que ele é importante para quem não conseguiu contribuir com a Previdência, né? Verdade. Olá, Henrique Silva, olá a todos, que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui. Hoje vamos falar um pouquinho do benefício de prestação continuada. É um dos benefícios, o carro-chefe praticamente do INSS, um benefício que tem muita procura e muita demanda junto ao INSS, em virtude de um dos requisitos para a concessão desse benefício não necessitar de contribuição. O benefício de prestação continuada, ele é devido, então, à pessoa com deficiência e também é devido ao idoso acima de 65 anos. Então, ele tem previsão de proteção tanto à pessoa com deficiência e também ao idoso, em virtude da proteção não só do cuidado com a saúde, mas também em virtude do cuidado com o idoso. Agora, com relação ao BPC, em quais momentos a pessoa pode solicitá-lo ao INSS? Qual que é a documentação necessária para que ela possa dar entrada com essa solicitação? O benefício de prestação continuada, ele é um dos benefícios, muito se confunde, o pessoal fala ora BPC, ora LOAS, mas o benefício é BPC porque chama benefício de prestação continuada, ou seja, tem ali uma prestação mensal, e o LOAS, o pessoal chama muito ele de LOAS, é porque significa a Lei de Organização da Assistência Social, porque foi a Lei de Organização da Assistência Social que criou então esse benefício, chamado aí de BPC LOAS. Esse benefício ele tem duas modalidades, a qual falamos aqui, a pessoa com idade acima de 65 anos, igual ou acima de 65 anos, e a pessoa também com deficiência. Esse benefício ele exige dois requisitos simultâneos, a questão de renda. Na questão de renda, a família, o grupo familiar não pode exceder 1/4 do salário mínimo por membro da família, então é somado toda a renda da família, e se essa renda somada ultrapassar 1/4 do salário mínimo por componente do grupo familiar, o benefício não é devido. Outro sim, se não atingir essa margem, já atingiu esse requisito da renda. Outro quesito importante no caso do benefício para as pessoas com deficiência é a questão de perícia médica. O BPC em si, para a pessoa com deficiência, ele então tem como requisito que aquele que está requerendo ou seu representante legal leve o beneficiário até o INSS para que ele se submeta a uma perícia socioeconômica, onde vai ver a sua situação econômica, e também uma perícia médica, para ver se aquela deficiência que a pessoa porta, ela é de longa duração, de curta duração, e se ela é elegível para a concessão do benefício. É uma perícia médica como se fosse um auxílio-doença. A pessoa é submetida, então, a essa perícia médica, ela tem que levar laudos, relatórios médicos dessa deficiência, desde quando, qual é o tratamento específico, a renda da família na perícia socioeconômica tem que ser comprovada documentalmente que não existe fatores impeditivos para a concessão desse benefício. Então, analisando tanto a perícia quanto a questão também da renda, se caso cumpridos os requisitos, ele vai então ter direito aí a esse benefício de prestação continuada ao portador de deficiência. E é muito comum o pessoal perguntar como que começa esse benefício, como que o primeiro passo que eu dou para conseguir esse benefício de prestação continuada. O primeiro passo é analisar a renda da família, Hoje 1/4 do salário mínimo, a gente está falando aí de 300 e poucos reais. A pessoa vai pegar um salário, vai dividir toda a renda da casa e vai dividir e vai ver se essa renda de 300 e poucos reais é a renda da família e vai ver se comporta ou não a concessão do benefício. Comportando, vai ver a questão da deficiência, através de laudo médico, relatórios, exames complementares, para que possa apresentar para a perícia. Após isso, a pessoa vai procurar o CAD único do município. É a mesma inscrição para o Bolsa Família.
né, pessoal, para que o pessoal possa se atentar ao que a gente está falando, ela precisa fazer um cadastro no CAD único, que é o sistema, né, que registra ali a questão das famílias de baixa renda. Ela vai então no Centro de Referência da Assistência Social, vai fazer um cadastro desse beneficiário e de todo o seu grupo familiar, pai, mãe, né, todo mundo que mora sobre o mesmo teto, na mesma residência, que está sob o mesmo grupo familiar. E aí, fazendo essa inscrição e colocando lá a renda, vai ser emitido um comprovante de inscrição junto ao CAD único. Após essa inscrição no CAD único, então, ela vai se direcionar até o 135 do INSS, não pode ir até o INSS sem agendamento prévio, vai ligar no 135 da Previdência Social e vai agendar uma data programada para comparecer ao INSS com a documentação médica e com essa inscrição do CAD único. Após isso, né, será marcado duas perícias, a perícia médica e a perícia socioeconômica. Inicialmente, a perícia socioeconômica é com uma assistente social do próprio INSS, que vai fazer uma entrevista com a família, e a família vai declarar tudo o que tem de gasto, tudo o que tem de renda, para ver se é elegível para o benefício. Outrora, passando pela perícia socioeconômica, é que a pessoa vai para a perícia médica. Se caso, dentro dos requisitos da perícia socioeconômica, a assistente social entender que a família não tem cumprido o requisito de renda, a família nem vai para a perícia médica, porque um dos requisitos já não estão sendo ali, né, cumpridos. Fora isso, cumprido esse requisito da questão socioeconômica, encaminha então para a perícia médica, onde o perito do INSS, ao realizar essa perícia médica, vai ver se existe então uma deficiência de longa duração e se essa deficiência é elegível para o benefício ou não. Bom, Salomão, e a gente sabe que hoje a fila do INSS está enorme para todos os benefícios praticamente. Hoje quem, né, entra numa situação de deficiência, hoje quem aí às vezes está trabalhando e cai aí, né, por exemplo, numa questão de ficar com algum tipo de deficiência, seja física ou até mesmo intelectual, como que essa pessoa pode fazer para requerer isso? Demora muito? Qual que é o prazo que o INSS está dando para daquele processo que a pessoa entrega os documentos, faz o agendamento para ela começar a receber o benefício? Porque a gente sabe que está demorado, né? Sim, existe uma demora muito grande hoje, né? Em virtude, juntou-se alguns fatores para formar uma fila e essa fila, infelizmente, ela não tem andado dentro do INSS. Juntou-se a pandemia. E antes da pandemia, houve a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi lá em 2019 e junto com a reforma começou também uma pandemia, né? E aí, com investimentos do governo, o governo com incentivo fiscal, liberando a questão do auxílio emergencial, liberando cotas, né, de benefícios, esse próprio BPC na pandemia, Henrique, ele teve antecipação de pagamento. Como não houve a possibilidade da pessoa fazer perícia médica, o governo exigia que a pessoa fizesse o cadastro, fizesse o requerimento e começou a pagar R$600 para a pessoa, só para depois analisar se a pessoa tinha o direito ao benefício, os requisitos realmente completos ou não. E o que acarretou um grande prejuízo para o INSS, porque muita gente requeria o benefício, mas não tinha o direito. Requeria, recebeu durante ali um período de 1 ano a quase 2, e quando foi passar então pela análise documental, análise pericial do INSS, não teve direito. Com isso, com os recursos liberados do governo, com tudo, né, que foi liberado, o governo então ele tem a justificativa atualmente de que ele não tem recursos financeiros adequados para zerar a fila do INSS. Estamos falando aí de 1.700.000 benefícios represados entre aposentadorias por invalidez, entre aposentadorias especiais, aposentadorias por tempo de contribuição, o próprio BPC, o benefício de prestação continuada, pensão por morte, enfim, todos os benefícios, né, da Lei Geral de Benefícios do INSS, porque uma vez que essa fila não é que ela não anda, é que o governo federal não tem, né, em caixa uma previsão orçamentária para pagar esses benefícios.
Então, dentro disso, a gente tem aí benefícios, requerimentos do INSS demorando em torno de 1 ano, 10 meses, 11 meses para, né, conceder o benefício. Isso a gente está falando aí num quesito geral. Em relação ao BPC, ele sempre foi um benefício mais demorado, em virtude da perícia médica e em virtude também da perícia socioeconômica. Então, se hoje uma pessoa quer requerer o benefício de prestação continuada, ele pode então ter aí, né, uma previsão de 6 meses para fazer a documentação, requerer o benefício, passar pela perícia médica e socioeconômica, uma vez necessitar dessa perícia médica, e a perícia médica do INSS está cada vez mais escassa em virtude dos profissionais que se aposentam, em virtude da falta de concurso público, entendeu? Para esses profissionais. Então, é uma demora extensiva, expansiva aí de até uns 6 meses para esse benefício administrativo ter uma resposta. Isso se não tiver nenhum problema na documentação, né? Justamente. É o que a gente fala muito aqui, né? A importância de se orientar por um profissional. Porque se você preencher qualquer dado errado, se você, por exemplo, declarar uma renda involuntária, porque muita gente, principalmente nesse benefício de BPC, acha que, Salomão, eu não tenho nenhuma renda, mas eu quero declarar uma renda porque senão eu vou me prejudicar. E ao contrário, às vezes se prejudica não tendo aquela renda, informando para o governo, porque informa aquela renda e quando vai para os critérios de análise de renda, vai ver que a renda é superior ao limite máximo permitido. E quando há esses erros, né, em relação à renda, em relação à documentação, quando falta documentação e é preciso fazer exigência para o próprio benefício, isso gera atrasos, né, mais ainda porque vai gerar aí exigências, pode gerar o indeferimento do benefício e a pessoa ter que entrar novamente com o benefício para suprir aquele erro que foi, né, constatado no primeiro benefício, e tudo isso atrasa. Então, no caso de documentação errada, no caso de documentação faltando, no caso de relatório médico antigo, sem data, sem o profissional carimbado e assinado, pode levar aí até 1 ano esse benefício na via administrativa. Agora, quem está nos assistindo quer fazer aí, né, dar entrada no BPC e quer, porventura, tirar dúvidas com você, como que a pessoa pode fazer, como que ela pode te acessar? Inicialmente, né, a gente tem escritórios, né, em Pitangui, na cidade de Pitangui, temos escritório também na cidade de Nova Serrana, mas atendemos todo o centro-oeste aí, né, uma área de atuação muito grande. O pessoal pode nos contatar pelo WhatsApp também, 379-9992-5790, 379-9992-5790. Temos também os telefones fixos, 37-3271-3163. O pessoal pode nos acompanhar também pelo Instagram, pelo YouTube, né? Vai nos acompanhar aí, nosso trabalho feito na TVI e também em diversas rádios da região que atuamos aí para orientar a população. O pessoal pode estar sempre ligado nas redes sociais ou por telefone também, comparecer aos nossos escritórios, que sempre será um prazer aí atender e orientar aí a população naquilo que sabemos. Tá certo, Salomão, nosso tempo está acabando. Mais uma vez te agradeço e até daqui 15 dias com mais O Assunto é Previdência. Prazer é todo meu, muito obrigado e até a próxima. Bom, e o Jornal Integração de hoje fica por aqui. Você fica muito bem informado acessando tvitv.com.br e também as nossas redes sociais. Nós temos um novo encontro amanhã, a partir das 20 para 7 da noite, aqui na TVI, a TV mais perto de você. Uma ótima noite para você e até lá.